Oi! Vou resenhar uma das minhas últimas leituras e uma das minhas melhores leituras rápidas, que foi O Perigo de uma História Única, da Chimamanda Adichie. E esse foi um dos livros, eu li aqui no Kindle e ele foi um dos livros mais rápidos da minha vida mesmo, porque ele é um daqueles livros curtinhos que são transcrições de palestra. Inclusive, a palestra que a Chimamanda fala sobre esse assunto tem aqui no YouTube e é bem interessante de assistir. Eu preferi ler porque é o jeito que eu assimilo melhor alguns conteúdos e foi uma leitura super válida. Inclusive, esse livro foi o livro do mês de setembro do Clube Leia Mulheres aqui da minha cidade, no qual a Maíra Ghisoni e eu somos mediadoras. E esse livro aqui gerou um monte de questionamentos necessários lá no grupo sobre como a gente vê situações e universaliza essas situações. E quando eu falo sobre universalizar situações, eu falo sobre aquele tradicional olhar branco, universal, cis, rico muitas vezes, que não conhece absolutamente nada, mas quer impor opinião sobre tudo. Bom, a Chimamanda fala aqui pra nós a respeito da relação dela com livros infantis não africanos, que não retratavam ela enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Estavam sempre falando para ela, enquanto criança, que a princesa era a princesa loira, que teria um príncipe loiro num cavalo, enfim. Então, os livros que ao mesmo tempo conectavam ela com um mundo imaginativo e incrível não faziam um papel de representatividade na vida daquela criança, da Chimamanda criança. Então, ela nos conta que quando ela teve acesso a livros de autores africanos que realmente retratavam realidades como as dela, crianças como ela, com a cultura dela, ela foi salva de acreditar que ela não seria retratada nas histórias como um indivíduo. Como ela fala aqui, o que a descoberta de escritores africanos fez por mim foi isso. Salvou-me de ter uma história única sobre o que são os livros. Ela dá vários outros exemplos nessa história que ela vai contando a respeito de uma única história. Ou seja, a respeito de uma única visão que as pessoas têm de um assunto, né? Aqui ela fala muito a respeito da visão que as pessoas têm das pessoas africanas. Então, que é aquela visão de pobreza, de falta de cultura. Então, ela fala que a gente não conhece, basicamente, mas a gente julga porque na nossa cabeça a gente já tem uma única história fixada a respeito de como são pessoas como ela. E aí, esse livro, o papel dele é tipo assim, ele chega, ele te passa toda a informação rápido, rapidíssimo, tipo, menos de 15 minutos o livro estava lido. E ele sai e ele te deixa com toda essa informação. É tipo um recado que a Chimamanda te dá, tipo, olha, vou deixar aqui um assunto para você pensar e você vai entender que você é babaca porque você atribui uma única história a situações e a vivências e a pessoas que têm uma cultura, uma história muito mais vasta do que isso que você acredita, mas que você não entende e você não sabe. Particularmente, eu terminei esse livro pensando também em todas as situações que nos contam e que a gente não questiona, que a gente simplesmente segue a vida com aquela informação. Ela é incorreta, ela é incoerente, ela é racista, ela tem um monte de problemas, mas a gente acredita naquela história, se contenta com aquela história absurda e segue. Todas as informações que a gente dissemina sem questionamento, sem o mínimo da sensibilidade, que a gente não faz o mínimo, que é se colocar no lugar do indivíduo que está naquela história e se questionar se nós gostaríamos que tal história fosse reproduzida daquele jeito. Se nós, enquanto protagonistas daquela história, gostaríamos de sermos retratados daquela forma. Bom, eu acho que a Chimamanda é uma das autoras mais importantes da atualidade, ela é incrível, ela é uma voz feminista incrível, todo mundo deveria ler, assistir, dar atenção para a produção da Chimamanda. E eu deixo fortemente a recomendação desse livro, que é super pequeno, ele é uma sentadinha, você fica pensando nele por vários dias e ele traz uma mensagem muito importante de questionamento
a respeito das nossas atitudes e a respeito das nossas atitudes históricas. É isso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se quiser permanecer por aqui, se inscreva, que eu sempre publico resenha dos livros que eu leio. Até mais!